E aí, pessoa querida, tudo bom? Bom dia, boa tarde ou boa noite. Hoje a gente vai ter um papo aqui com uma pessoa espetacular, a Patrícia Jacobucci. Ela é psicóloga, ela é neuropsicóloga, ela também é mestra em saúde mental e é também consteladora. Ela se formou consteladora no nosso curso de constelação. E hoje a gente vai ter um papo muito bacana sobre a psicologia e a constelação juntas a serviço da vida. Como que essas duas artes, né, de ajudar se encontram a serviço da vida. A Patrícia deve estar entrando daqui a pouquinho para falar como que ela realmente trabalhava antes das constelações, como que foi a integração das constelações ao trabalho já maravilhoso que ela fazia e como que hoje ela trabalha com tudo isso junto, né? Como que ela cocria com todas essas competências que ela desenvolveu. Então hoje o nosso papo maravilhoso é com a Patrícia, que deve estar entrando daqui a pouquinho, ela estava dando aula. Outra coisa que a Patrícia é professora, então ela também dá aula de psicologia. A Fran entrou aqui, nossa aluna querida. Olá, Arlean, tudo bem com vocês? Gente, vocês podem fazer perguntas hoje sobre constelação, sobre a neuropsicologia, sobre o que vocês quiserem saber da Patrícia e daquilo que ela trabalha, tá bom? Eu já tenho umas perguntas aqui para a Patrícia para fazer para ela, assim, que são muito bacanas. Então a gente vai ter esse movimento de falar para vocês aqui sobre como que funciona essa integração. A Patrícia maravilhosa chegou aqui. Sinta-se bem-vinda, Patrícia. Peço para participar que eu já te integro aqui também ao nosso processo. Como eu estava dizendo para vocês, a Patrícia, ela é uma super expert em saúde mental. Ela é professora universitária, ela é psicóloga, ela faz psicologia clínica, ela também é neuropsicóloga. Então vocês têm uma pessoa aqui super especializada hoje para falar para vocês e também ela vai falar para vocês dessa fase dela agora de consteladora, integrando tudo isso junto com as coisas que ela já praticava antes. Pronto, vamos lá. Gente, hoje o papo é aberto, tá bom? Então, o que vocês tiverem de pergunta, o que vocês quiserem saber dessa pessoa linda e maravilhosa que acabou de entrar aqui, sintam-se muito bem-vindos para fazer suas perguntas. Tudo bom, Patrícia? Tudo bom e você, Milton? Tudo ótimo, que bom ter você aqui. Fico feliz de você ter aceitado esse convite de fazer uma live para a gente falar sobre o que você faz, sobre esse processo seu também de transformação nas constelações familiares sistêmicas. Fala um pouquinho de quem que é essa Patrícia maravilhosa que está aqui, essa pessoa que faz tanto trabalho lindo ajudando pessoas. Oh, Milton, obrigada, viu? Eu que agradeço aí. E aí, para mim é um prazer começar a semana já dessa forma, né? Falando um pouquinho de mim, que a gente sempre está vendo o outro, né? Então, falar um pouquinho de mim. Bom, você me apresentou aí, recentemente eu terminei a minha pós de neuropsicologia, foi minha última formação, da parte mais cognitiva, e tive o prazer de fazer a minha formação aí na constelação sistêmica. Era algo que eu queria muito particularmente, né, para mim, e isso já ultrapassou. Agora já estou vendo muito mais que é muito bem útil, né, para os meus pacientes, para as pessoas com quem eu convivo. Então, eu quero agradecer eu ter conhecido você, ter podido participar do seu curso e estar aqui agora, né, podendo falar mais ainda, né, de tudo que eu aprendi. Mas, assim, é isso, né, eu cuido aí da saúde mental há muitos anos, né, já estou formada aí há um bom tempo. E aí eu fui vendo, aos poucos a gente vai afunilando os nossos interesses, né? E a constelação era algo que vinha muito ao meu encontro, mas não era para ser naquela época, naquele tempo. E hoje eu vi que tem um entrelaçamento muito importante da psicologia com a constelação familiar. Então, bem, nas nossas conversas anteriores, né, eu sempre dizia assim, olha, eu ainda acho que não sei fazer ela puramente, porque a psicologia é muito enraizada na minha mente, né? Então, a forma de eu olhar o ser humano, então, e veio muito para me ajudar na questão das doenças, sabe, Milton? Isso até eu nem falei recentemente com você, mas é algo que eu falei, eu preciso ter uma supervisão a mais aí do Milton para a gente caminhar mais a constelação, ajudando as doenças somáticas, que é o que eu mais tenho ajudado os pacientes hoje, né? E a Toda a neuropsicologia alegria do mundo. envolvida nisso, não é?
Então, Construído fica aqui, aí. sem dúvida nenhuma. Fica a dica aí para a gente, né, você fazer um curso e aí a gente abrir aí para ter o seu aprendizado, o que que a constelação faz, né, para o olhar da constelação ajudando no paciente somático, né? Foi isso que eu realmente consegui encontrar, né, o Bacana. encontro mesmo, né, da psicologia com a constelação familiar. O paciente somático, né, já que você abriu essa porta, a gente percebe que uma pessoa que desenvolve sintomas, né, a gente chama a doença sempre de sintoma na visão sistêmica. A gente não acha que a doença é ruim, Uhum. a gente simplesmente vê ela como um chamado da alma, um chamado do sistema. Quando eu tenho uma pessoa que ela está num processo de somatização e, de certa forma, todos nós estamos somatizando alguma coisa. A gente pode estar manifestando uma doença física aparente, mas eventualmente quando você sente aquele processo de ansiedade que fica aqui te cutucando o coração, você está somatizando. Alguma coisa você está trazendo para dentro de você um processo de somatização. E isso realmente, se não for olhado, se não for resolvido, isso pode estourar numa coisa chamada doença, que para nós é um sintoma de algo que não foi visto, de algo que não foi trabalhado. Nas constelações, como que a gente vê essa questão da somatização? A gente vê em paralelo com a medicina, tá bom? Então, a medicina e a psicologia, elas olham para o ser humano e tentam encontrar soluções para essas dores. Medicina, geralmente, as dores do corpo, e a psicologia, as dores do ser humano, da alma. Quando a gente olha para a constelação, integrando essas três pontos, a gente percebe que, que acontece o seguinte: a maior parte das doenças se desenvolvem pela somatização. Elas não surgem ao acaso, elas não surgem do nada. Então, quando a gente tem um tratamento de corte e costura simplesmente feito pela medicina mais tradicional, isso não resolve o problema psicológico, isso não resolve o problema de campo sistêmico. Então, mesmo que ela tenha ido lá e retirado algo que estava provocando, né, entre aspas, uma dor, uma inflamação ou uma doença, se aquilo que causou não for visto, não for tratado, a tendência é que aquilo volte ou que aquilo estoure em outro lugar. Então, isso é o que a gente vê geralmente nas constelações. Por isso que é tão lindo esse trabalho em conjunto, quando a constelação ela serve como auxiliar nesses processos de cura, focados nas dificuldades da alma, naquilo que está por trás disso tudo que está sendo manifestado pelo seu corpo físico. Como é isso para você, Patrícia? É. E é lindo isso, né? Porque daí me fez lembrar que fala, né, do Bert Hellinger, né, que é o grande mestre aí da constelação, aonde ele realmente ele coloca isso, que nós não vamos curar aquele sintoma, né, tirar, porque senão a gente estaria excluindo aquilo. A gente precisa compreender esse sintoma e ver que está ali na base da dinâmica familiar, né? E isso é muito, assim, a psicologia a gente já sabia, né? A gente já olhava dessa forma, mas com a constelação eu entendi que nós precisamos compreender a que serviço, qual é a função daquele sintoma, daquela doença, e que tem uma relação mesmo com a dinâmica familiar. Então nós não vamos excluir isso, mas nós vamos compreender. Então não é para curar, é para compreender. E aí a gente realmente estaria dando conta aí de que indivíduo é esse, dentro daquela configuração familiar, que aí vem recebendo mesmo do pai, da mãe, e das ancestralidades deste pai e desta mãe, né? E que vai nos influenciando. Então, que existe um significado, e quando a gente entende aquele significado e cuida, aí aquele sintoma vai até se amenizando, e aí parece que reina a paz, né? E aquela pessoa pode caminhar fluidamente. E isso é tão gratificante, por isso que eu fiquei muito maravilhada mesmo. É algo que eu sempre busquei na psicologia, de não ficar ali com aquele paciente por anos a fio, deixando ele. Eu venho da psicanálise, mas hoje eu já vi, eu não sou mais tanto ali da psicanálise tradicional, então eu gosto mais dessa dinâmica onde o paciente se coloca no movimento do olhar-se, do cuidar-se, né? E a gente até conseguir enxergar muito mais o movimento, né, desse indivíduo, a que ele veio e para onde ele quer ir, né? E ele também conseguir fazer a escolha dele, a escolha do ficar, a escolha do ir, a escolha de
né? Até nas relações, né? Então, os 3 pilares que eu aprendi na constelação, né? Que é as 3 grandes leis, né? Então, o pertencimento, a hierarquia e o dar e receber, nossa, o que eu tenho usado, e falando dessa terminologia, e aí a gente vê que ele faz todo sentido, né? Então, e quando você comunica isso para o paciente, ele também consegue visualizar isso que você está falando. Ele fala, nossa, mas eu não tenho esse pertencimento. E aí abre a mente daquele indivíduo que você fala. Então você vai para caminhos e a sessão, ela parece que aqueles 50 minutos que eu fico, mas dá para se trabalhar tanta coisa e o paciente se coloca nesse movimento e até a adoração dele comigo é até menor. E eu não tenho problema com isso, porque eu não estou ali precisando, né, que ele fique comigo por anos para me sustentar, vamos supor, né, financeiramente. Não, a minha ideia na psicologia era sempre ajudar mesmo esse paciente a se desenvolver na vida emocional dele. Por isso Isso. que quando eu fiz a neuro, veio por aí também. Desculpa, Milton. Não, não, imagina, isso que você está trazendo é algo muito bacana, realmente, porque não é só com você que acontece isso, das sessões ficarem mais profundas e mais breves com o quê? Com a inclusão dessa visão sistêmica. A nossa querida Cláudia também, que se formou consteladora com a gente, falou, olha, minhas sessões antes, que eram de 50 minutos, 55 minutos, elas passaram a ser de 20, 25. E eu olho pro meu paciente, eu olho pro meu cliente e eu falo para ele, ok, por hoje é só. E aí o paciente olha para mim, às vezes, estranhado, porque ele acostumou, né, naquela sessão, que ele fala, mas espera, não é 50 minutos? Não é 1 hora que eu tenho? Aí ela fala, você quer trabalhar mais alguma coisa, né? Porque essa é uma das coisas bem legais que a gente faz. A gente pergunta, você quer trabalhar mais alguma coisa? Tem algo aí que precisa ser resolvido ainda? E o paciente ele fala o seguinte, não, para falar bem a verdade, estou até meio cansado, porque trabalhamos bastante hoje, né? Foi numa profundidade, sim. Porque quando a gente tem a movimentação de campo, né? Quando a gente inclui as constelações num trabalho, o movimento de cura dessa alma, o movimento de compreensão do que está por trás, ele é potencializado. Então, uma sessão mais curta, ela trabalha o essencial que aquele paciente precisa. E isso é uma coisa muito bacana, que é o direto ao ponto, né? A gente não fica mais naquela historinha, muitas vezes, um vitimismo que mantém a pessoa naquele lugar. A gente não compra a história da pessoa, a gente olha para um sistema inteiro e a gente dá um bom lugar para todos, tanto para o nosso cliente quanto para todos aqueles que fazem parte do sistema dele. É, é. Isso é maravilhoso. Por isso que foi para mim muito importante eu ter sido, primeiro eu ter tido essa experiência de vivenciar, né? Eu vivenciei ali a constelação no momento certo, e aí eu senti o que era isso, né? E poder agregar mesmo na minha formação. Então, primeiro eu fui, e o que é mais bonito ainda é que a gente sai muito do racional, né? Ouvindo você sempre falando, né? E é o sentir, não é para ficar trazendo no meio do mental, porque o que fica no mental, nós trazemos muitos atravessamentos, né? E é isso que eu consigo cada vez mais fazer o paciente, assim, pense, né, o sentir, não no pense no racional, pense no sentimento. Que sentimento é esse? O que você está sentindo agora? E aí aquelas sensações físicas e fala assim, eu também estou sentindo o que ele está sentindo. Né? Às vezes dá né, uma quentura no corpo, né? E aí eu lembro você falando, né? Quem está quente é vida. Eu falo, nossa, então eu estou pulsando vida aqui, isso é ótimo, né? Então, colocar em prática aquilo que eu já tinha de conhecimento e agregar um novo, e que eu até então eu não sabia muito bem o que era, então assim, em vez de eu fazer o curso pensando em ofertar, não, é fazer uma especialização pensando em mim, o que aquilo vai ter significado para mim. E aquilo que a gente sente é mais fácil quando você faz para o outro. Isso eu tenho muito claro. Se eu não acredito naquilo, não adianta fazer, porque eu vou fazer de forma inadequada para o outro. Então é algo que eu sinto muito, né? Isso para mim já faz parte agora do meu processo de olhar, né? Interessante porque você também havia dito nas aulas, eu falei, nossa, pior que é isso mesmo. De você, quando você olha o outro ser humano, né? O encontro, né? Dessas duas almas ali,
para poder entender aquela questão toda que está acontecendo, você vê que realmente assim, você não consegue olhar ele de uma forma diferente. A forma como eu olhava, que já era um pouco, só que eu não sabia o que era, eu já olhava de uma forma diferente, da psicologia tradicional, da psicanálise. Eu falei, gente, eu tenho que meus alunos mesmo falam assim, será que você é da psicanálise mesmo? E eu falei assim, eu acho que não mesmo, eu acho que eu já fui muito, não sou mesmo mais. Mas eu também não sabia, de fato, onde eu estava. E eu não queria pensar que era várias abordagens sendo utilizadas, porque isso não seria profissional. Mas talvez é porque eu já estava com esse olhar mais sistêmico, realmente já enxergando o indivíduo de uma outra forma. Então, quando eu enxergo mesmo o paciente na minha frente, eu vejo ele não mais sozinho. Sim, sim. Estamos abertos a um campo, né, a um sistema. Então, nossa, só posso ser grata a você, Milton, que eu aprendi com o melhor meu mentor aí, né? Que realmente me ensinou e ainda me ensina, e eu tenho certeza que vai continuar me ensinando muito. Nossa, assim, a gente vai junto. Eu, assim, amo essa nossa troca, eu amo ver essas dúvidas respondidas e também gosto muito de ver pessoas tão bem preparadas quanto você, vindo para fazer um curso de constelação, pessoas tão bem preparadas para ajudar o outro, se jogando ainda mais no conhecimento, sabendo que não tem nada que está pronto, não tem nada que chega Uhum. ao fim antes do término da vida. E isso que é bacana. Então a gente se coloca sempre como o quê? Como um eterno aprendiz. Isso é uma das coisas que para mim funciona demais na vida, que a gente se jogue como um eterno aprendiz. E aí eu tenho uma pergunta para fazer para você. Mesmo você Papa. com todo esse alto nível de desenvolvimento no campo da saúde mental, no campo da psicologia, da psicoterapia, me fala uma coisa. O que você ganhou nesse curso de constelação, mesmo já tendo todo esse background por trás de você? Como que foi isso? Nossa, você sabe que eu falei assim, eu dei tanta volta para chegar onde eu tinha que ter, mas talvez eu precisei disso, né? De percorrer por vários mares aí, né? De mares revoltos, tudo. Mas assim, eu ganhei muito, isso não posso dizer mesmo. É algo pessoal, a forma como eu encaro hoje a minha vida também, de uma forma muito mais leve, deu uma engrenada muito diferente de forma pessoal mesmo. Em termos também de eu ser mais leve, flexível, né? Porque a gente estuda muito, fica muito na razão, na ciência. É importante, eu não vou negar, eu não posso não ficar na ciência, é o meu lugar. E é onde eu gosto de estar também, por ser até uma professora universitária, eu gosto de ler muito, estudar muito. Mas esse curso de constelação, ele me abriu a mente, de enxergar as relações e de uma forma muito mais prática, sem grandes rodeios. Eu lembro também uma frase sua, assim, que fique quem tem que ficar e que vá quem tem que ir. Isso, para mim, é muito nítido, né? Então, assim, até para a gente parar de ter os nossos medos, né? Saber encarar mesmo. Às vezes, na nossa psicoterapia, até eu também, eu, enquanto eu levo minhas coisas para terapia, também tenho levado de uma forma muito mais aberta, dinâmica. Então, mas com a constelação, né, para fazer de vez em quando, e lá, falar, vamos fazer uma constelação aqui, que a gente já sabe onde está o nosso emaranhado. Então, eu aprendi muito com esse curso, né, de onde está o emaranhado, onde que está o meu emaranhado. E outra, me veio assim, se eu não cuidar da minha criança internalizada, da minha criança ferida, eu vou criança para os meus atendimentos, eu vou criança para as minhas relações afetivas, né, para as minhas relações interpessoais. Eu também aprendi isso. Então, o curso me abriu muito, coisa que a gente às vezes pensa, não, eu sou adulta aqui. Às vezes, quem está gritando, né? Quem é que está gritando com o outro? Quem é que está lá brigando, querendo alguma coisa? É eu, Patrícia, adulta? Ou eu, Patrícia, criança? Que criança é essa? Que eu deixei guardada e que agora está aqui pulsando, né? Cobrando do outro. Então, mudou muito na minha forma mesmo de ver a amplitude da minha vida. Ah, eu sou outra pessoa. Ah, Eu eu, não sei se os outros percebem, mas eu percebo eu bem diferente, mais radiante. eu lembro desde o primeiro dia. A Patrícia foi uma das convidadas a fazer um trabalho, né? Desde o primeiro dia de constelação. A gente, no curso de Foi. constelação, a gente tem muita prática, então a gente vive o campo intensamente desde o primeiro minuto de constelação. E
E quando a Patrícia foi fazer uma apresentação dela, a gente já entrou no campo sistêmico para olhar para algo essencial ali dentro e deixar que o essencial se revelasse. E é isso que a gente faz na constelação, tá? A gente deixa que o essencial se mostre, a gente deixa que o essencial, com muito respeito, com muita amorosidade, se revele para que o cliente possa perceber um caminho de solução, possa tomar para si alguma solução. E a Patrícia, desde o primeiro dia de constelação, do nosso curso de constelação, já tá, né? Ela estava lá, achou que ia só aprender, achou que ia ficar lá fazendo anotações do curso, de repente estava ela lá, de olhinhos fechados, fazendo uma constelação hipnossistêmica. Como que foi essa experiência sua? Nossa, eu até falei isso para você mesmo. Me pegou de surpresa. Aí eu acho que foi a grande rasteira, que isso que foi o bom, porque eu estava acostumada a participar de pós, de fazer especialização, realmente, com o meu caderno. Comprei um caderno novo, bonito, fiz as apostilas, comprei os livros, depois eu peguei a apostila, pus numa pasta, como uma boa aluna, porque eu sei ocupar esse lugar também. Ora eu sou docente, ora eu sou discente. E aí eu achei que o curso era isso, né? Então eu vou aprender, tal. Tava lá com a minha canetinha e o caderno. De repente vem uma rasteirinha ali, né? Caímos na prática do que é, logo no primeiro dia. E ali eu falei, meu Deus do céu. Daí até você falou assim, pensa o quê, né? Que aqui a gente está brincando. Então foi ótimo, porque logo no primeiro, né, eu já senti aquela energia toda e o grupo, né? Foi lindo, porque eu não estava só, não era só nós dois, né? Tínhamos os nossos colegas ali de curso e todos ali participando e coparticipando sobre na minha constelação. Então, assim, eu não lembro também o que foi dito para mim, mas eu lembro das soluções que foram se abrindo para mim. E isso é magnífico, né? Então eu não preciso lembrar o que foi dito, o que eu falei, o que eu fiz, tanto é que você até falou, não assista a sua constelação. E não precisa, porque a gente vai vendo ela se abrindo ao longo do tempo, né? Então para mim foi ótimo, me pegou de surpresa, fiquei morrendo de medo, porque eu sou quieta, eu sou muito observadora, você deve ter visto, eu nas aulas eu fico ali quieta, não sou muito de ficar falando, mas a minha cabeça tá 1000 por hora. E a hora que eu tiver que falar, eu falo. Eu sou assim. E ali, pá, me pegou. Eu até brinquei, mas por que ele me viu, né? Como é que ele me enxergou aqui na tela, né? Me deixa. E foi ótimo. Então, logo no primeiro dia, eu já tive essa vivência prática e vi que constelação é prática. Constelação não é teoria. Importante as leituras, entender o que está se passando, o que, que o Bert Hellinger pensa, né? Os livros são fantásticos, eu ainda continuo lendo, né? A Ordens do Amor, agora é esse que eu estou lá debruçando depois, e também estou no paralelo com o das doenças, né? Porque é o que eu estou enveredando mais agora. Então, você vê que tem muita literatura, muita coisa importante, boa, mas é muita vivência prática. E é a área que eu gosto. É prática e teoria, fazer a praxis. Não é só teoria e tentar encaixar aquele autor naquele paciente, mas é a vivência prática. Então, para mim foi muito bom aquele dia. Eu fiquei morrendo de medo, confesso. Né? O que vai dar isso tudo aqui? Mas Mas depois você vê a vida se abrindo, né? no meio do processo, esse medo foi passando, tranquilizando, Foi. deixou que É, aquilo fosse correndo. E quando ele terminou bem o processo? terminou bem. Terminamos bem. E aí, até quando teve essa possibilidade da gente aprender a fazer, né? Os receios que davam, porque eu também não queria fazer o atravessamento da psicologia, eu queria aprender na sua naturalidade o que era constelar. Mas como eu tenho muito ainda né, enraizado, então eu até falei, Milton, posso fazer o cruzamento, a psicologia, e no meio do meu trabalho eu trabalhar com a constelação? Porque é o que ainda eu sei fazer. E meu olhar ainda, né, não deixa. E sim, isso para mim, falei assim, então eu já me senti tão aliviada que realmente, assim, eu posso usar as duas coisas, basta eu dizer isso ao paciente, como de fato eu faço. Então, preciso até ter outro kit dos meus bonecos, porque eu já tenho que deixar um tá circulando, eu fico levando ele, só tenho um, eu vou pedir já o segundo para você, porque eu preciso deixar ele lá na clínica. Então, um para usar aqui, né, no consultório online que eu tenho, mas o meu também no meu consultório presencial,
porque eu fico levando, depois um dia, porque eu adoro usar os bonecos. Né? Muito Essa bom. técnica, eu amo ele, e aí e tudo que é visível fica claro para o paciente. Então, eu usava, antes mesmo de saber que fazia parte das constelações, eu usava bichos, eu tinha bonequinhas que eu usava com crianças e alguns bichinhos, animais, e eu usava eles para fazer essa brincadeira que eu não sabia o que era, na época eu não sabia o que era. E aí, quando eu fui vendo que isso fazia parte, né, do processo de constelação, usar os bonecos como instrumentos. Então, a nomenclatura foi mudando, então é um processo de mudança mesmo e que faz parte hoje do meu trabalho. Então, às vezes eu estou ali com o paciente e falei assim, nossa, a constelação aqui para esse paciente vai ajudar, mas sempre tomando muito cuidado. Sim. Vai ajudar para mim, porque eu estou louca para fazer, ou vai realmente ajudá-lo a se beneficiar? Porque às vezes não é o que ele quer, né, Milton? Então, às Sim. vezes ele não me procurou para isso. Então, esse Perfeito. cuidado eu ainda tenho muito, né? É isso que você até sempre deixou muito claro, cuidado. Às vezes a gente quer fazer a constelação, mas o outro ainda não está no Não momento. está no momento, é isso mesmo. Então, esse convite, né, e explicar, olha, eu vou fazer um processo. Quando eu vou fazer uma constelação com uma pessoa, eu falo, eu vou fazer uma constelação. E quando eu vou fazer um processo onde eu vou fazer um atendimento sistêmico, ou seja, com a base da constelação, mas eu vou usar também um processo de coaching, um processo de PNL, ou alguma coisa, eu pergunto para o cliente, olha, sinto que poderia ser um processo mais profundo e mais resolutivo para você se eu incluísse essas outras práticas. Como é isso para você? Pode ser? E aí eu dou a oportunidade para o cliente se conectar e se engajar nisso para poder o quê? Para poder percorrer por esse caminho com muita segurança. Uma das coisas que para mim é fundamental que a pessoa aprenda, que os alunos aprendam, que todos os consteladores realmente saibam é trabalhar com amorosidade, trabalhar com respeito. Amorosidade e respeito é importantíssimo. E não tentar fazer pelo cliente de jeito nenhum. Ficar naquele lugar de isenção. Quando eu estou no lugar de isento, eu vejo. Quando eu estou no meu lugar de centro, eu sinto. E aí eu posso realmente perceber o que o cliente precisa, o que o campo de informação dele, o campo morfogenético, esse campo rico que ele carrega, tem para me dizer. Então aí fica muito fácil fazer esse processo de constelação. E eu gosto muito do não saber. Mesmo que você conheça todas as teorias, mesmo que você tenha constelado um tema exatamente igual agora, no paciente anterior, quando você for para esse novo paciente, entre com o não saber. Porque quando você entra com esse não saber, você não conduz essa pessoa para um lugar específico. Hoje eu estava numa clínica, né? Eu tenho um espaço aqui na minha cidade, eu tenho lá algumas psicólogas que também trabalham, que não trabalham com a sistêmica, que não conhecem a sistêmica. E uma das coisas que eu estava passando por um dos consultórios, e eu acabei escutando a psicóloga falando para o seu cliente o que ele deveria fazer, porque você deve fazer isso, porque você deve fazer aquilo. E automaticamente me veio, nossa, virou a mãe do paciente. Então ele acabou ocupando esse profissional um lugar que não é dele, que é o lugar de dizer, faça isso, faça aquilo. E esse paciente, como um bom filho, ele vai escutar tudo aquilo e adivinha o que ele vai fazer? Nada. Ele não vai. Porque não é uma construção dele, é uma construção de outra pessoa, um caminho de outra pessoa. E isso é um negócio que realmente é complicado. Eu sigo por um caminho que é meu. Pode ser exatamente igual ao caminho que uma pessoa gostaria de me dizer, mas se eu não tenho essa construção para mim, se eu não faço a construção, se esse caminhar não é meu, o que acontece? Eu não me aproprio dessa solução. E isso é muito importante, o apropriar-se da solução. Eu digo para vocês que eu, sim, quando eu era muito mais jovem, eu falava, faz isso, faz aquilo, assim você vai resolver, vai assim que você tinha resolução para tudo e para todos, né? Mas, efetivamente, o quanto disso realmente era útil? Hoje em dia, com essa visão sistêmica, e sabendo que cada pessoa não faz o que faz à toa, e que precisa o quê? Que ela precisa percorrer um caminho por ela mesma, para que ela tenha força, para que ela possa perceber as próprias soluções, isso é o que faz total diferença, isso é o que cura. Então, um bom constelador, ele é um acompanhante maravilhoso. Ele é um host, aonde ele olha para esse paciente assim, com tranquilidade, em paz, ele olha para esse paciente
E ele fala: estou aqui para você, para te acompanhar ao longo do seu caminho. Não é o meu caminho, é o seu caminho. É, São as suas isso soluções. é lindo. É. Isso é lindo, né? Ele encontrando com ele no caminho dele e ele encontrando saídas. E que às vezes não é a saída que a gente gostaria. Falar assim, ai, abre logo isso. Não, porque tudo tem seu tempo. Às vezes não é hoje, né? Então isso é muito bom quando a gente vê que e quando você fica nesse lugar neutro. Porque se você não ocupar esse lugar, você vai querer que ele faça coisas exatamente, assim, nossa, é tão fácil de abrir essa porta e ir para lá. Não, não é, porque não é nesse momento, é em outro, ou é de uma outra forma, não do jeito que a gente gostaria. Então, quando a gente vê, então, poxa, tá com depressão, tá com pânico, as doenças somáticas, né, uma dermatite atópica, aí a gente vê, nossa, o que está por trás, né, a grande tristeza, a fibromialgia, aí você começa a entender mesmo aquela dinâmica sistêmica, mas é colocar ele em contato com aquilo. E a É. gente fica ali, é isso mesmo, só assistindo. E ele sai dali. Nossa, eu vi coisas, né? E eu tô entendendo coisas. Isso você está entendendo. E não eu trazendo o racional para ele entender. Porque às vezes ele não vai entender, né? Eu gosto de dizer que o caminho da constelação, ele é um caminho daqui, do coração, da alma, para o mental. Geralmente, Uhum. o atendimento clínico, psicológico, tradicional, ele é muito mais um caminho que ele é feito daqui para compreender, para tentar chegar no coração e na alma. Então, quando a gente faz É, quando a gente percorre esse caminho do coração para chegar no mental, é um caminho mais fácil, é um caminho mais rápido. Mas ele também, uhum. assim como o caminho da psicologia, funciona lindamente. E aí eu tenho uma pergunta para te fazer. Exatamente o que fizeram aqui, ó. Sou psicóloga e não entendo como a constelação poderia contribuir para meus atendimentos. Dá para fazer essa integração? Eu também achava que não dava, né? Eu ficava pensando também. E aí, durante até o curso e depois trocando ideias, né, com atendimentos individuais aí com o Milton, e aí eu vi que eu fazia mesmo, né? O atendimento conjunto, desde que, então assim, eu ainda não estou puramente na constelação, eu ainda estou fazendo esse atendimento mesclo, e até o próprio Milton falou, não tem problema, desde que você diga isso, né, ao seu paciente que está procurando ali, mas eu estou me policiando muito mais nesse sentido de ficar no lugar neutro. Então, às vezes, a minha experiência já me fazia até pensar uma série de coisas e eu falo assim, não, se eu vou me colocar nesse lugar de fazer a dinâmica dos bonecos, eu estou ali totalmente na neutralidade, eu também não sei o que vai vir. E eu fico tranquila com isso. Né? Antes, olhando apenas com a mente da psicologia, era como se eu tivesse que ocupar o lugar do grande saber também. Eu tinha que saber para onde que eu ia levar aquele paciente. Então, isso também tem me ajudado muito. Então, a partir do momento que eu vou pegar o meu kit, né, minha caixa ali dos meus bonecos, eu já vou mostrando qual é o campo, ali eu já estou entrando, já começo com a minha respiração, e aí ali eu já falo assim, agora eu estou entrando no campo que eu não sei o que vai vir. E depois eu vejo. E a partir do momento que eu estou aprendendo também, e que o Milton também me ajudou, que até foi outra coisa que eu levei para ele, era no aspecto assim, né? E se eu ficar com aquilo na minha cabeça? Porque o psicólogo fica, né? Então, assim, eu estou Leva, acostumada, eu trabalhei, né? leva ele para Eu praia, tra... leva ele para festa, leva ele para dormir, leva ele para um monte de lugar. Leva o tal do paciente, Porque porque aí exatamente, né? A busca da você está solução. estudando ele, a busca da solução. Então, eu estudo aquele paciente, então eu falo, nossa, por onde que ele vai se beneficiar? Em que eu posso ajudá-lo mais? E aí eu vi que, assim, que quando eu faço o trabalho de campo, não, acabou ali. Eu não preciso lembrar do que foi feito, porque aquele foi o tempo dele. O que apareceu era para aparecer naquele dia, naquela hora. Não necessariamente vai voltar para uma forma para dar continuidade. Estou errada, Milton? Foi assim que Com eu certeza, compreendi e tô, com né? certeza. Eu não tenho que dar continuidade naquele assunto, porque pode ser que se eu fizer um outro campo com ele, são outras coisas que virão. Então, essa tranquilidade nesse trabalho é fantástico, porque eu não preciso falar assim, nossa, então, agora ela trabalhou aquilo e eu vou dar continuidade quando ela entrou em contato com aquele bebê ou um luto que teve na família. E como Bacana. os conteúdos vêm rápido, né, Milton? Nossa, mas vem Com a, muito rápido.
Vem muito rápido. Conteúdos que o paciente levaria muito tempo para me contar. Então, quem perguntou aí que é psicólogo, não se preocupe. No início, por isso que eu quis fazer algo voltado para mim, para minha experiência interna. E aí depois eu falei assim, não, é algo que realmente não macula o profissional na ética de psicologia, mas a gente tem que saber ocupar esse lugar, como a gente já ocupa, né, como psicólogo mesmo, da neutralidade, que eu chamo de neutralidade suspeita, né? Mas a constelação é muito mais ainda. Deixa vir e acompanha. Desses Não dá para atendimentos. conciliar assim. Isso. Patrícia, desses atendimentos que você fez com esses clientes, você percebeu uma evolução mais acelerada deles com a inclusão da sistêmica? Percebi, percebi. Eu acho que é aquilo, né? Como eu incorporei isso para mim e senti isso, então faz sentido para mim, eu vou diferente também para esse lugar, né? Então eu gosto muito de fazer aquilo que eu sinto, só que nem eu falei inicialmente. Então eu percebi sim. Até o próprio paciente, ele fala assim, nossa, e vai evoluindo, eu sei que eu logo realmente vai terminar aquele prazo, aquele tempo. E aí o paciente até fala assim, nossa, eu preciso falar resolver uma outra questão. Isso a gente vê então numa próxima. Sim. Podemos encerrar esse por aqui? E aí eu fecho. Então, olha, o que você propôs hoje, a gente fechou. Vamos deixar isso para a próxima semana, se você for voltar? Pronto. E às vezes nem é aquilo que ela quer falar, aparece outra coisa. Então, eu percebi sim uma dinâmica muito mais ativa, onde o paciente se coloca, isso que eu gosto, Milton, dentro da minha relação paciente-terapeuta, que o paciente também se coloque como mais ativo e não fique esperando, isso eu pensando só como psicóloga, tá? Não pensando que ele tem que chegar lá, hoje é quarta, e aí eu vou ter um encontro com a psicóloga, vamos ver o que eu vou falar. E aí lá ele se organiza na mente dele, ele fala o que acha que tem que ser dito, e aí terminou, pronto, foi embora. Não, ele é ativo daquela relação. Ele é ativo porque é a vida dele que ele está querendo cuidar, não é a mim. Né? Então eu falo assim, olha, você está marcando um encontro com você mesmo. Então o que é que você quer encontrar? E aí a gente vai. Então, e com o trabalho paralelo, né, que eu estou entrelaçando aí, até a hora que eu conseguir fazer ele puramente, mas por enquanto eu quero, né, entrelaçar até para ir trabalhando melhor e ganhando até mais forças e tal na constelação, eu vejo que realmente o paciente está muito mais ativo. Ele se coloca mais. Depois ele fala assim, nossa, aquilo ainda está fluindo, porque às vezes parece que fica tempos, né? O paciente não fala assim, ah, pronto, resolvi, falei, fui embora. Não, ele volta falando que ainda está tendo efeitos daquele nosso atendimento. Poxa, então isso para mim é gratificante, Com né? certeza. Ó, tem aluno seu, aluna sua aqui falando, ah, minha linda professora Patrícia, a Jaqueline aqui. Tem também aqui, ó, Jaqueline, a Val. Exatamente dentro dessa linha que você trouxe agora, ó, a Val colocou, constelei com o Milton e vejo e sinto que está sendo transformador na minha vida. Porque é isso mesmo. Ela não é o foi transformador, ele continua transformando a partir de um uhum. movimento desse. Então isso é muito bonito de ver as pessoas seguindo por esse caminho de transformação continuada. Patricia, se você pudesse explicar para o pessoal em uma frase ou em poucas palavras o que é constelar, o que é esse negócio de constelar. Ai, como é que eu posso resumir, né? Mas agora me veio aqui que é dinamizar a vida do outro, né? Eu acho que contribuir para que o outro trace o seu caminho e vá aceitando as coisas que vão aparecendo no caminho, na trajetória dele. Incluir realmente tudo que ele teve no processo de vida dele, para ele não achar então assim, quando a gente se coloca nesse lugar, você ajuda esse paciente também a ter respeito com todos aqueles que estavam antes dele. Considerar que ele não é um ser sozinho, que ele fala assim, o meu problema, não, a minha questão, não. Então, para mim, constelar é isso. É realmente dinamizar a vida desse indivíduo, fazê-lo enxergar coisas, né, que até então ele não enxergava, mas com muito respeito à sua configuração familiar. Então, é olhar para suas origens e saber que ele chegou até aqui porque outros deram a vida para ele. Isso, para mim, é quando eu consigo falar isso, que eu tenho usado muito isso. Falei, olha, porque vem muitos pacientes
né, teve um caso assim, olha, eu sou adotada, tá? E eu não perguntei, não tinha ainda perguntado. Eu sempre adorei fazer o genograma. Quem for meu aluno que estiver aí vai ver que eu sempre falei muito de genograma, né? Construir a árvore genealógica daquele indivíduo, né? E aí eu falei, nossa, que interessante, eu não perguntei. E ela já veio toda preocupada falando. E aí, com o olhar sistêmico da constelação, eu já falei, prato cheio aqui para ela se colocar um pouco. Por que que ela está se colocando nesse lugar, né? De rótulo. Eu sou adotada. E o que isso significa? Pensar nos seus guardiões, que eu também aprendi, não excluir os seus pais biológicos. Então, e pensar que se isso tudo aconteceu foi por amor. Então, algo que é isso, para mim, constelar é isso, mostrar que, olha, você chegou até aqui por amor de alguém por você, que te deu o bem maior, que foi a vida. E que a gente não vai devolver isso, que você também uma vez numa aula falou assim, nós não vamos conseguir devolver esse bem maior para os nossos pais, porque eu não consigo colocar minha mãe no meu ventre, meu pai no meu ventre e dar vida para eles, mas eu consigo devolver outras coisas que não são tão. Às vezes eu falo, preciso devolver para o meu pai o que ele pagou para mim na escola. Não preciso devolver isso. Eu não Não mesmo. preciso. Né? Não Não mesmo. mesmo, né? Então, assim, para mim, constelar é isso, é aliviar o outro, é ajudá-lo a olhar para a vida dele, e é isso que você disse mesmo, com muito respeito. E o psicólogo, eu acho que todo ser humano que gosta de gente precisa olhar o outro com muito respeito, com muita empatia. E a psicologia aprende muito isso, né? Então, eu, enquanto psicóloga, eu olho mesmo para o outro com muito respeito. Até onde que o outro dá conta de sentir tudo aquilo. Mas se apareceu no campo, então daí eu já me tranquilizo. Quando às vezes eu falo, nossa, foi muito rápido aqui, né? Falou, ele viu um monte de coisa, ele falou um monte de coisa. Eu fico tranquila, porque a constelação permite isso. Apareça o que tiver que aparecer, no tempo que tiver que aparecer. O passo a passo, né? O famoso passo a passo do Milton Passo a Golden. passo. Passo a Sempre passo. passo a passo. Passo a passo. Uma É. das coisas bem interessantes que eu aprendi com Bert Hellinger é que a constelação é um caminho. É um caminho. É um caminho de solução. No seu nome original, como a gente estudou, ele fala sempre sobre posicionamento, sobre colocação. Então, quando a gente fala de constelação, quando você aí que tá vendo esse nosso encontro aqui com essa maravilhosa profissional, escutar a gente falando de constelação, e quando você estiver no meu canal em contato comigo, escutar de constelação ou com a Patrícia, escutar de constelação, você saiba que nós estamos falando sobre o posicionamento de uma pessoa na vida com relação à sua família de origem, com relação à sua família atual, com relação a todas as relações que ela desenvolveu ao longo da sua chegada, da sua materialização nesse mundo. Então eu me relaciono com a minha mãe, com meu pai, com meus antepassados, eu me relaciono com meus parceiros, parceiras, eu me relaciono com o trabalho, com dinheiro, eu tenho vários tipos de relacionamento. E a constelação, ela se ocupa de relacionamentos. Para mim, a constelação, ela é um trabalho que se ocupa de observar seus relacionamentos e por qual motivo você tem tais resultados no mundo físico, que é um mundo de projeção. Tudo que você tem aqui nesse mundo que você pega, todo esse relacionamento que você vive, ou que você desenvolve no seu corpo, é uma projeção. Projeção de algo que está aqui, conectado com o seu coração, com essa alma e com essa alma maior, que é a alma de grupo, a alma de clã. Toda reunião de pessoas, eu acho que você já deve ter ouvido falar de mastermind, mas toda reunião de pessoas, ela também gera o quê? Ela gera uma alma maior, que é a junção de todos esses destinos, de todos esses pensamentos, de todas essas almas. Bert Hellinger gostava de falar muito da alma do clã, né? Que era uma alma que tinha uma consciência. Ela tem as regras da vida que ela segue. Inclusive, uma das maiores regras é que ninguém pode ficar excluído. Então, um pai não pode ser excluído, uma mãe não pode ser excluída. Por mais que esse pai e essa mãe não tenham ficado, ou tenham dado um filho para adoção, ou tenham desaparecido na vida, eles nunca podem ficar excluídos. Principalmente porque, se não fosse através deles, eu não teria chegado aqui. Então, esse movimento ele precisa ficar muito claro que, enquanto eu não aceito a minha origem, eu também deixo de aceitar a quem?
a mim A mim mesmo, mesma. ao meu Uhum. caminho, à minha felicidade, à minha realização. E essa não aceitação daquilo que é essencial, daquilo que é básico, que está aqui atrás, vai provocar um processo de busca que vai ser o quê? Que vai ser contínua na vida. E como que a gente faz geralmente esse processo, Patrícia? A gente encontra uma parceira que vai ser aquilo que eu não consegui com minha mamãe. Uhum. Vou encontrar um parceiro que vai ser exatamente um reflexo daquele meu papai. E aí eu vou fazendo essas buscas de preenchimento do meu vazio interior, do meu vazio existencial, com outras pessoas que eu vou encontrando no caminho. Só que é o seguinte, você nunca vai conseguir preencher esse vazio que você tem É. dentro do peito com uma pessoa que não é aquela que poderia preencher isso. Então a gente fala muito de tomar nossos pais na constelação. Como que é Uhum. esse processo de tomar os pais na constelação, Patrícia? Me fala desse tomar. É, que até a gente teve aulas pensando muito assim, tomar é aceitar, né? Não, não é o aceitar, né? Mas é tomar, é se apropriar Você desse pai e aceita dessa um mãe, né? pouco de água? Né? Então, assim, não, porque eu lembro que mas é tomar, é acomodar esse pai, essa mãe nas condições que eles se apresentam. E aí eu também consigo até dar conta do emaranhado que eu criei nessa relação com esse pai e com essa mãe, e eu depois também ter acesso a esse emaranhado e eu querer resolver de uma outra maneira que não, tipo, né, é o pai que tem que mudar, é a mãe que tem que mudar, e o tomar também me veio, que me corrija se eu estiver errada, mas se eu tiver que ganhar alguma coisa do meu pai, que eu tome, eu pego, né, então vai me pagar alguma coisa, me pague, eu aceito, né, às vezes eu vejo muito o orgulho, não aceito mais que meu pai pague nada para mim, ai, que pena, pode aceitar sim, porque ele é o pai, né? Essa é a função também de poder dar algo ali para você e ele quer honrar com a função paterna dele. Então que a gente também, isso também é uma forma de tomar, né? Que a gente considere ele nesse lugar e que incorpore isso e não por orgulho, não imagine, eu vou mostrar para ele que eu jamais vou precisar de alguma coisa dele. Aí já vai virar um emaranhado, vai virar um problema. E aí a gente vê o empacamento, né? Aí a gente vê o paciente, o indivíduo que está empacado, que a vida dele não progride, né? Então, também fiquei aqui pensando assim, o que é que se repete, né? Me veio agora na minha mente, né? O que é que se repete nessa família? Então, o que que vem acontecendo? Então, quando você falou constelar é olhar para suas relações familiares e aí também ter acesso a isso, né? O que será que na minha família tem um padrão repetitivo? Uhum. E isso, a constelação também ajuda a romper esses padrões. Quando a gente também consegue identificar, porque às vezes a gente se vê repetindo e não percebe. Sim. Acha que faz parte, né? Ah, minha avó teve filho cedo, minha mãe também, eu também. Tem problemas financeiros, todo mundo e eu também. Então minha vida vai ficar essa meleca pro resto da vida. Nossa, não tem chance de mudança? Como é que eu quebro isso, né? Olhar para trás e quebrar a constelação ajuda. Eu, pelo menos, eu tenho sentido que sim, né, Milton? Sem dúvida nenhuma. A compreensão de um padrão faz com que a gente possa tomar um novo caminho. Mas antes de compreender, como que eu vou fazer algo se eu não compreendo? Imagina só, você ganhou um celular que você não sabe ligar. Até você compreender como você Uhum, liga esse celular, você não vai conseguir usar esse celular. Você não vai conseguir colocar ele a serviço da sua vida. Então tem aquele uhum, processo inicial de compreender aquelas funções básicas, o que vem primeiro. Nas constelações, uma das coisas bem interessantes é que a gente segue uma linha do tempo, como na vida. Então eu olho para uma pessoa que vem constelar como alguém que está num processo de seguir adiante na vida ou ficar conectado aqui atrás com a morte ou com alguma dificuldade. E constelação, não se engane, constelação é algo tão profundo que a gente lida com vida e com morte. E morte, uhum, muitas vezes, uhum, aconteceu a morte, por exemplo, para uma pessoa quando ela perdeu um irmão lá atrás. Ainda quando ela era o quê? Quando ela era uma menininha, quando ela era um bebezinho ainda, e um outro irmão mais velho não pôde vir. E essa menina talvez tenha se conectado com a morte desse irmão. E aí, ao invés de olhar para a vida, olhar para frente e seguir seu caminho, ela fica sempre o quê? Ali conectada com esse irmão, de braços dados com esse irmão, ou tentando
viver a vida que esse irmão não pôde ter e abrindo mão da sua própria vida. Então ela fica o quê? Ela fica contrária à vida e conectada com a morte. O Bert Hellinger e a constelação, eles são muito claros nesse sentido, que a gente lida sim com vida e morte. Uma pessoa que não consegue sentir o prazer, a alegria, não consegue se entregar ao bom da vida, ela provavelmente está conectada com um emaranhado, ela está vivendo um emaranhado, e isso faz com que a vida que está ali na frente, ela não possa ser conectada. Nessa terça-feira eu fiz um workshop que foi exatamente sobre isso, o movimento do quê? De olhar para a minha criança, olhar para o meu adulto, integrar esses dois, e depois olhar para a vida. E tem gente que não consegue, porque ainda existe um movimento muito mais anterior que precisa ser visto, mas só desse olhar do meu adulto para a minha criança, esses dois se olharem e se reconhecerem, perceberem que eles são dois aspectos que vivem em mim, só isso já provoca o quê? Só isso já provoca uma liberação muito linda de campo, uma compreensão e uma apropriação de força que a pessoa, se não fizesse isso, não teria. E aí, eventualmente, a partir desse lugar, a gente coloca um representante para a vida. Esse foi uma das dinâmicas que eu fiz na nossa aula inaugural de sexta-feira. E aí a gente coloca esses dois aspectos juntos, olhando para a vida e sentindo se tem vontade, se tem um impulso de seguir na direção desse caminho de vida. E isso é muito lindo, porque através disso a gente consegue perceber se essa pessoa tem algum bloqueio fundamental que a impede de se conectar com a vida, ou se eventualmente ela tem questões que são mais leves e triviais para serem trabalhadas, que não impedem ela de seguir na vida, de sentir prazer, de se conectar de forma emocionalmente saudável com outras pessoas. Então isso é muito interessante. E a gente só consegue isso olhando dentro do campo sistêmico, não tem outro jeito. Esse mergulho profundo não tem jeito, é como se você tivesse... E não é como se fosse uma televisão que você está assistindo, não, você está participando ativamente desse caminho. Você volta lá. Nas constelações a gente não vê tempo, o tempo e espaço dessa forma que a gente percebe aqui no nosso mundo real. Inclusive eu estava vendo um novo Stephen Hawking aqui, estava dando uma reportagem dele, que ele falou, o tempo muda completamente. O que a gente percebe de tempo de relógio não tem nada a ver com o que é realmente o tempo do universo. Nossa, que coisa doida. Eu adoro estudar também, ler essas coisas. E na constelação a gente tem acesso ao quê? À história do passado, tudo aquilo que foi, está acontecendo ainda. Então, por isso que eu posso voltar àquela criança de outrora, junto com aquela mãe de outrora, naquela relação aonde o fluxo interrompido do amor aconteceu, e poder refazer esse caminho para reconectar com a minha mãe, com o meu pai, poder olhar para uma ancestralidade, integrar ela no meu sistema, dando um bom e leve lugar no meu coração, e assim seguir adiante na vida, podendo manifestar o quê? Abundância, podendo manifestar coisas lindas. O caminho da constelação é um caminho do quê? Do passado para o futuro. E é esse caminho que a gente sempre vê. É um caminho do passado para o futuro. Eu percebo que o meu cliente, ele, sempre que vem atrás de mim, ele vem querer compreender algo ou viver algo que o libere para ir para o futuro. E muitas vezes ele está o quê? Conectado com esse passado e tentando trazer esse passado junto. E aí a gente consegue, através da constelação, deixar que ele perceba por ele mesmo aonde ele está emaranhado, o que ele está fazendo para seguir adiante. A nossa Cláudia colocou, né? A Cláudia é outra aqui catedrática da psicologia, ela colocou cronograma não existe. E é bem isso mesmo, é muito legal isso. E aí essa fala final aí, que você até disse, né, Milton, falou assim, o paciente, né, o indivíduo, o cliente ali, percebendo por ele mesmo. E aí a possibilidade de ele encontrar estratégias de vida para ele caminhar para o futuro são muito grandes, né? Então, é isso, quando ele vai por ele mesmo. Eu acho que essa frase é importante, né? A gente deixar o paciente, o indivíduo e cliente estar por ele mesmo. Muito bacana. Patrícia, para a gente já ir encerrando aqui esse nosso encontro, eu vou fazer uma outra pergunta para você. Você que passou por esse nosso processo inteiro do curso de constelação, se tiver uma psicóloga, um profissional da ajuda, buscando um aprimoramento, buscando crescer ainda mais na sua carreira e ajudar pessoas de uma forma melhor, você sugere ou você incentiva essa pessoa a viver um processo
de constelação, do curso de constelação, como você viveu? Sim, sim, com toda certeza. E não é nem porque eu tô aqui, né? É porque realmente é aquilo que eu falei. Eu só carimbo aquilo que eu sinto, aquilo que eu acredito. E é verdade. Para muitos mesmo, eu tô ali, eu falo assim, nossa, por que você vai conhecer? E aí realmente, aí sempre pensando aí na idoneidade, né? De quem é que oferece, né? Que a gente vê muitas coisas aí. Então, o Milton Gobo foi um que realmente apareceu, que era para aparecer, né, Milton, na minha vida, porque já tinha visto outras coisas, e aí o Milton veio, sem eu saber por que que apareceu no meu programa ali. Então, nada é por acaso, eu não acredito, né, em coincidências. E aí, realmente, eu super indico. E aí, quem estiver assistindo, espero que tenha ficado aí um gostinho de querer saber mais, de querer entender mais e saber que realmente a constelação, e aí que eu acolhi para minha área profissional de psicóloga, que realmente estamos aí a serviço da vida e que dá para caminhar juntos com muita tranquilidade, seriedade, ética, profissionalismo. Então eu indico sim, e eu vou dar continuidade, eu vou ficar seguindo ainda, vendo as coisas com você e realmente vou cobrar de você para fazer um curso aí, um workshop para falar um pouco mais das doenças psicossomáticas e a constelação contribuindo aí, que vai vir muito para ajudar de uma forma bem dinâmica e as pessoas que assim desejam. Convite aceito e vamos montar um grupo em breve, não sei daqui a quanto tempo, para olhar Adorei. essas questões. E a gente vai constelar questões psicossomáticas. Aí então fica o convite feito para que você também ajude a convidar esses outros profissionais dessa área, da área da ajuda, da psicologia, para a gente montar um workshop que traga bastante luz para que essas pessoas possam Uhum. ajudar de uma forma melhor. Topa? Vamos fazer junto então? Topo. Vamos, tô dentro. Pode Então, contar. perfeito. E a Cláudia que está aí também. Cláudia, você topa? Tá junto com a gente também, Cláudia? A Cláudia é psicóloga, ela mora lá no norte. Então a gente vai ter É, de norte ao sul do país aí o pessoal junto com a gente vivendo esse workshop. Vamos fazer, vai ser um workshop lindo, vai trazer muita vamos cura fazer. e também vai. Cláudia é fantástica, né? Adorei conhecer a Cláudia. A Cláudia é fantástica. Tenho seguido ela lá também no Instagram dela. E aí será um prazer ter mais psicólogos aí envolvidos nessa prática da constelação. Isso. Gente, se vocês ainda, ó, a Cláudia já deu vamos aqui, então, ó, já temos aqui três É, profissionais da ajuda bem qualificados para fazer um trabalho lindo aí. Vamos fazer um fim de semana de encontro. Vamos fazer, vai ser lindíssimo isso. E, gente, se vocês ainda não estão com seguindo a certeza. Patrícia, por favor, Nordeste, a Cláudia está lá no Nordeste, a Flávia também já está no Eu Participo, vamos montar esse movimento, vai ser lindo. Vamos encher uma sala do Zoom para todo mundo viver esse processo aí, vamos É conhecer os nossos clientes. E, gente, muito bom. quem não estiver seguindo ainda a Patrícia, siga ela, é uma pessoa fantástica, como vocês viram aqui, nossa, dá uma alegria, uma tranquilidade, um prazer de estar na presença dela, que vale muito a pena. Se você está aqui no meu Instagram, se você está no meu YouTube, siga a Patrícia lá no Instagram dela, que vale demais a pena. E também, se você veio assistir esse movimento através da Patrícia, vem aqui para o nosso canal, tem bastante coisa de constelação, tem muita aula, tanto no Instagram quanto no YouTube. Se você quiser saber mais sobre constelação, estou super à disposição. E a gente está com o nosso curso de constelação aberto, ele está acontecendo exatamente nesse momento. Então, se você quiser, a gente já tem aulas, é um processo de imersão. Vem passar algo como o que a Patrícia passou aqui, vem receber essa mentoria que a gente vive através desse curso de constelação, que vai ser um prazer te acompanhar ao longo desse processo e ser um dos seus mentores nessa vida. O que eu posso dizer para vocês é que, de coração, você vai receber tudo que eu tiver aqui, tudo aquilo que eu utilizo para que você possa colocar a serviço da sua vida, da sua família e também do seu trabalho. Patrícia, gratidão Sim, imensa. O pessoal que está me também, dando Milton. corações e beijos para você, falando live maravilhosa, Ah, muita contribuição. A que Kátia é nossa bom. aluna do curso atual, então tem alguns alunos do Tá. curso atual que estão aqui acompanhando. Gratidão imensa, Patrícia, por esse nosso encontro. E olha, eu acho que daqui a um mês e meio, 2 meses, é um bom tempo para a gente fazer esse workshop, hein? Opa, para mim tá fechado. Tempo que se chamar, tô dentro. Eu Vou ver também a quero agenda aqui, agradecer, gratidão mesmo, viu? vou ver a agenda e a gente conecta. Com certeza. Tô aí.
É só me chamar, você sabe disso. Então tá A bom. gente se organiza e estamos aí. Milton, muito Combinado. obrigada, viu? Foi um prazer dividir esse tempo da manhã aí com você. Você é fantástico, como sempre. Obrigada aí à turma também que ficou aí junto aí com a gente. E que venham mais questões aí para nós, para a gente poder ir ajudando essa turma que quer entrar por esse caminho. É isso aí, que assim seja. Se tiverem dúvidas, podem mandar para mim, que eu mando para a Patrícia diretamente. A gente faz uns vídeos para responder e vai ser um prazerzaço, tá? Então, Opa, ótimo, legal. beijo imenso, Patrícia. Beijo Beijo, para viu? todos vocês que estão aí nos acompanhando. Beijo para você que assistiu esse vídeo até o final. Tudo de bom e até breve. Até breve. Gratidão.